é de inteira responsabilidade deles e não corresponde necessariamente à linha editorial da Brasil Central. Olá para você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho dessa audiência extraordinária que cresce a cada dia. E para isso dependemos de você. Se inscreva no nosso YouTube, é de graça, dê o joinha. Isso faz com que a nossa mensagem chegue ao maior número possível de pessoas. A nossa meta é chegarmos até o final do ano a 400 mil inscritos. E o programa de hoje está bombando mais uma vez. Essa disputa entre Israel e o Hamas, atentados terroristas contra Israel, agora já existe uma guerra ali na faixa de Gaza. São muitos os assuntos do programa de hoje que tem os seguintes destaques. Quinto dia de guerra entre Israel e o Hamas. Já são mais de 2.200 mortos e até agora o PT, à frente do governo, não se posicionou contra o grupo palestino que começou o conflito. Os palestinos não podem reagir. Por que que não? Esse é o assunto da nossa pergunta do dia. A ausência de Flávio Dino em comissão do Congresso vai parar na Procuradoria-Geral da República. A denúncia é de crime de responsabilidade por parte do ministro. Polícia Federal afirma que bolsonaristas tinham data para possível tomada de poder em caso de vitória de Lula nas eleições do ano passado. E ainda, Partido Liberal anuncia pedido de cassação de Lindbergh Farias, após o deputado chamar Carla Zambelli de terrorista. A senhora é uma terrorista? Chama de terrorista, a senhora é uma terrorista. Os assuntos são muito quentes e o interessante é que cada espectro político toma lado. Eu não sei se os nossos convidados concordam com isso. A direita mais engajada a favor de Israel e a esquerda mais engajada ou mais radical a favor do Hamas. Quando é que isso a gente poderia imaginar? Muitos desdobramentos na política brasileira. Teve um manifestante, inclusive da esquerda, que gritou, de maneira efusiva, viva o Hamas, e foi acompanhado por dezenas de pessoas, dezenas de militantes. Comigo, os maiores analistas do Brasil, ele que entende muito da geopolítica, de tudo que está acontecendo no mundo a respeito dessa guerra, o gigante, advogado e ex-vereador, Oséias Varão. Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Rafael. Quero cumprimentar você, os nossos telespectadores, ouvintes, internautas. É um prazer muito grande num momento crítico como esse que nós estamos vivendo, mas de qualquer forma é sempre um prazer participar aqui do programa. Nesse começo, Oséias Varão, eu gostaria que você falasse de maneira objetiva sobre o motivo dessa guerra, que fizesse uma explanação a respeito do que está acontecendo no mundo neste momento, Oséias. Pois é, Rafael, nós estamos vivendo um quadro de desinformação muito grande acerca desse assunto, até mesmo porque boa parte dos veículos de comunicação e jornalistas do nosso país hoje não fazem mais jornalismo, fazem militância política e ideológica. Isso gera um caos muito grande quando se fala de informação. O que acontece? A questão central aí, Rafael, é o seguinte: o Hamas, ele não aceita a existência do Estado de Israel. Inclusive essa história de que o Hamas estaria lutando por terras, porque Israel tirou terras dos palestinos, isso tudo aí é conversa fiada, tá? Qual é a verdade? O Hamas é um grupo terrorista que surgiu com um propósito: acabar com Israel, extinguir Israel. Tanto que, Rafael, nós vamos ver ao longo do programa, nós vamos poder entrar em maiores detalhes acerca disso, é que Israel, ao longo dos anos, tentou fazer inúmeros acordos com os palestinos, concedendo a eles, inclusive, terras, espaço territorial, para que eles pudessem constituir ali o Estado deles, só que eles nunca aceitaram, porque não admitem a hipótese da existência do Estado de Israel. Esse é um ponto que precisa ser bem colocado, porque estão mentindo para a população, muitas pessoas estão mentindo para a população acerca desse assunto. Muito bem, a gente acompanha, a gente vem acompanhando há 5 dias esse conflito entre Israel e o Hamas. Mais de 2.200 pessoas morreram
contrário ao grupo terrorista Hamas. Esse é o assunto da nossa pergunta do dia. A posição indefinida do PT e do governo Lula sobre o grupo palestino Hamas em relação aos ataques cometidos contra civis de Israel abriu uma brecha para questionamentos da oposição no Congresso. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, embora tenha emitido uma nota criticando os atos terroristas, não citou o Hamas. A mesma postura foi adotada pelo PT, que em nota oficial assinada pela presidente Gleisi Hoffmann também omitiu o nome do grupo palestino. Além disso, uma carta de apoio ao Hamas assinada em 2021 por 10 deputados do PT, se posicionando contra o termo terrorista para o grupo Hamas, voltou a circular nas redes sociais e vem gerando mal-estar. Entre eles estão 2 ministros do governo Lula, o das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, além do líder do PT na Câmara, Zeca Dirceu. Na segunda-feira, uma nota assinada pelo Movimento Sem Terra, que apoia o PT e o governo, também chamou de legítima a ofensiva do Hamas, embora também não tenha citado o nome do grupo palestino. Ontem, a Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados votou uma moção de repúdio ao grupo Hamas. E somente 2 parlamentares do PT foram contrários à proposta, Dimas Gadelha e Reimon. O Partido dos Trabalhadores apresentou outro requerimento para condenar conjuntamente o Hamas e o Estado de Israel. A sessão acabou suspensa após deputados de oposição questionarem a posição contrária a Israel. Mas eles preferem, quando a democracia é por nós colocada, se armar e correr atrás de eleitor no meio da rua. Isso, para mim, é também ato antidemocrático. Mas isso pode. Isso não leva, evidentemente... Uma questão de ordem, presidente. Presidente. Nesta terça-feira, a presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann, afirmou que a resposta do governo de Israel aos ataques terroristas sofridos desde sábado anuncia-se como uma brutalidade ainda mais abrangente contra a população civil da faixa de Gaza. Sem citar o Hamas, nem as vítimas israelenses dos atos de violência, a parlamentar disse que a intervenção militar israelense só vai resultar em mais ódio e destruição e defendeu a construção de uma solução pacífica que passe pela desocupação dos territórios palestinos e o reconhecimento de 2 estados, Israel e Palestina. Em Goiás, o deputado estadual do PT, Mauro Rubem, criticou Israel e apontou como legítima a reação dos palestinos. Por que está havendo, desde 47, as violações aos direitos, o massacre ao povo palestino, a ocupação do território palestino, e os palestinos não podem reagir? Por que não? Eles estão reagindo, né? Mas nós queremos que a resolução da ONU, como foi avocada por alguns aqui, seja cumprida. E a nossa pergunta do dia é a seguinte: por que o PT evita dizer que o Hamas é um grupo terrorista? Conosco 2 gigantes debatedores. Afinal de contas, Oséias Varão, o Hamas é um grupo terrorista ou é um grupo de militantes que lutam por território, por espaço, e porque o PT até agora não disse que o Hamas é um grupo terrorista, Oséias? Daqui a pouco eu anuncio o nosso debatedor da esquerda. Rafael, eu sempre fui angustiado com uma pergunta. Como foi possível que Hitler matasse 6 milhões de judeus contando com o apoio de soldados alemães? E eu estou vendo agora diante dos meus olhos um fenômeno que explica isso de uma maneira muito clara. Nós estamos vendo nazistas do nosso tempo agindo diante de nós como se fossem pessoas boazinhas, que estivessem defendendo os injustiçados e com isto legitimando as piores atrocidades que você possa imaginar. Você me perguntou, Hamas é um grupo terrorista? É até complicado como é que a gente faz essa pergunta diante de um grupo. Como jornalista, eu sou obrigado a perguntar. Olha só, diante de um grupo, Rafael, que ontem nós ficamos sabendo que degolou crianças, que estuprou e colocou fogo em mulheres, que assassinou velhinhos. Peraí, isso não é terrorismo? É óbvio que é. E a razão pela qual
Você não verá o PT, o Lula, chamá-los de terroristas. É porque há alguns dias atrás, 21 deputados do PT assinaram um documento criticando a Alemanha, porque a Alemanha estava tentando declarar este grupo como grupo terrorista. Você não verá o Lula e o PT reconhecer esse grupo, apesar do que os nossos olhos estão vendo. Você não verá o Lula e o PT reconhecer este grupo como grupo terrorista, porque eles são parceiros históricos. O Hamas parabenizou o Lula quando da sua eleição. O Lula tem hoje no seu governo 2 ministros que assinaram essa declaração contra o reconhecimento do Hamas como grupo terrorista. Eu acho que está muito claro, Rafael. Não dá, como é possível? Eu quero chamar a atenção para um detalhe aqui que é muito importante, Rafael. Eu não quero generalizar esta atrocidade a todos os esquerdistas do Brasil. Não se trata disso. Nós temos hoje esquerdistas do Brasil que declaram com todas as letras que o Hamas é um grupo terrorista. Ontem eu estava vendo um Twitter do Eduardo Jorge, que é um ex-deputado federal, que foi do PT durante mais de 30 anos, depois se filiou ao PV, e o Eduardo Jorge, no seu Twitter, declarou com todas as letras: o Hamas é um grupo terrorista, assassino, atroz. Então, existem hoje esquerdistas no Brasil que não se apegam de forma doentia a essa questão ideológica e ao seu comprometimento histórico com esse grupo para declarar sim que eles são um grupo terrorista. Portanto, a questão fundamental aqui já não é mais se você é de direita ou de esquerda. É se você tem o mínimo de humanidade. Essa é a questão. Se você tem humanidade, você reconhece que se trata de um grupo terrorista e que precisa ser combatido. Conosco, Euler Ivo, dirigente do PCdoB. Seja muito bem-vindo, Euler. Muito obrigado. PCdoB e TBC sempre com você. Muito bem. Euler, afinal de contas, o Hamas é um grupo terrorista? Eu estava estudando o assunto hoje e no Estatuto do Hamas está escrito que um dos objetivos é destituir o Estado de Israel, ou seja, Israel tem que deixar de existir. E até em guerras tem as suas regras, tem as suas leis. Eles foram extremamente terroristas ao atacarem na surdina civis, pessoas que estavam na boate. Poderia ser qualquer um de nós, Euler. Qual a sua visão? Olha, numa briga entre duas pessoas, um dá um murro na cara digamos, o João dá um murro na cara do Pedro e o Pedro dá um murro na cara do João. Fala, o Pedro é terrorista, coitado do João. O João também deu um murro na cara do Pedro. Aquela região ali, onde está acontecendo ali, mora um povo que é o povo palestino que mora lá há milênios. Se você for ler a Bíblia, a região é da Palestina. Eu queria mostrar aqui, eu trouxe aqui um desenho, um mapa, que eu acho que aí a televisão dá para mostrar. Aqui, ó, a evolução da ocupação de Israel no território palestino. Essa parte vermelha aqui é a área ocupada pela Palestina, o terreno é da Palestina. É eles que moravam lá. Depois da Segunda Grande Guerra, os Estados Unidos, querendo botar uma base militar naquela região de petróleo, pegou gente do mundo todo que foi perseguido pelos nazistas e levou para cá e ocupou essa parte aqui, ó. Os palestinos foram reduzidos a essa mancha vermelha. Você vê que perderam mais da metade do território. Perderam. Depois disso, o Estado de Israel foi fechando o cerco e matando o palestino. Degolando, viu, Oséias? Nós temos reportagem do Menachem Begin, que era israelense, degolando mulher, homens, nos acampamentos, matando a população palestina para ocupar Israel. Hoje Israel chegou a um ponto que chegou esse ponto aqui, ó. Atualmente, a Palestina só tem esse risquinho vermelho aqui, ó. Só tem isso aqui, que é a faixa de Gaza. E Israel quer tomar a faixa de Gaza. A Cisjordânia não é do... A Cisjordânia está ocupada aqui, ó. A Cisjordânia foi toda ocupada. A Cisjordânia foi toda ocupada, Rafael. Foi toda ocupada pelo Israel.
através de 6 guerras. 6 guerras. Israel tem um governo terrorista, altamente terrorista. É um crime você levantar essa bandeira de Israel, que está fazendo um genocídio lá contra o povo palestino. O Hamas é terrorista? E o que é o governo de Israel? O governo de Hamas tem a prefeitura da faixa de Gaza, tem o prefeito do Hamas, o secretário da saúde é do Hamas, quem cuida da maternidade é do Hamas. E tem também na faixa de Gaza um grupo armado do Hamas. Israel tem Ministério da Saúde, e tem um exército armado. Então são 2. Não dá para você criticar o terrorismo do Hamas, que perto do terrorismo de Israel é muito pequeno. Eu condeno os 2 terrorismos. O terrorismo de Israel é o mais grave e tem que ser condenado no mundo inteiro. Israel tem de cumprir o que foi determinado pela ONU. Ele tem que retirar dos territórios ocupados por eles e devolver a terra para o palestino. Semana passada, por exemplo, Oséias, o exército, tem um vídeo aqui, posso mostrar para vocês, o exército de Israel foi lá na faixa de Gaza, que é pequenininha, com caminhões de concreto, concretando todas as fontes de água, as nascentes de água com concreto. Crime terrível. Agora, o que o governo de Israel está fazendo? Aproveitando um ato que eu considero errado do Hamas, para atacar a população. Cercaram 2 milhões de famílias da faixa de Gaza para acabar de tomar Gaza. Eles querem tomar Gaza, não estão nem aí com o povo, não. Tiraram a água de beber, tiraram o gás, tiraram comida, e eles cercaram completamente a faixa. Em 2 milhões, nesse momento que nós estamos falando aqui agora, os tanques de Israel estão bombardeando e matando a população civil da faixa de Gaza. Mas Israel teria outra alternativa? Não, Israel, ele não é dono, Rafael. Ele não é dono, ele é ocupado. Você invade a minha casa. Mas em 1948, a ONU não garantiu aqui, o Estado ao Israel? Isso aqui, 1948 deu essa faixa aqui para Israel. E ele ocupou esse restante vermelho aqui, foi ocupando... Vamos fazer o contraponto. Então é o seguinte, você, por exemplo, invade minha casa. Você invade a minha casa e ocupa a cozinha, o quarto, o banheiro e a sala. Então o MST está errado. Eu tenho todo o direito, hein? O MST então está errado de invadir terra. O MST não invade terras. O MST, você pode ver todos os terrenos que o MST ocupou, que não é uma invasão. É uma ocupação. É um terreno que todo ele é questionado pela nossa Constituição. Ou ele não cumpre o meio ambiente, ou ele não cumpre a sua função social, ou é uma área invadida do Estado. Pode observar, que é outra questão do MST. Podemos fazer um debate outro dia. Nós estamos levantando aqui agora sobre Hamas e Israel. Deixa eu passar a bola para equilibrar o tempo. E os Estados Unidos apoia sempre Israel. Toda a ONU apoia 2 estados. Aqui tem que ter Estado palestino e Estado de Israel. Já chegaram a um acordo, mas Israel não aceita o Estado palestino. E lá era uma área dos palestinos. Ok. Rafael. Pois não. Euler, vamos lá. Euler, você repetiu aí um conjunto de inverdades lamentável, com todo respeito. Vamos ver qual delas. Olha só, Rafael, Euler, você diz que Israel não aceita, não reconhece um Estado palestino ali naquela região. Não reconhece. Isso é falso, Euler. Na verdade, a história nos mostra que, desde o primeiro momento, em 1947, quando, através ainda da coroa britânica, se tentou compor ali naquela região um acordo, se propôs a constituição de 2 estados, o Estado de Israel e o Estado palestino. Quando os ingleses foram sair daquele lugar, Israel concordou com a constituição dos 2 estados, os palestinos não concordaram. Depois a ONU, já mais alguns anos depois, 2 anos depois, se eu não me engano, a ONU também fez uma distribuição, que é inclusive esse segundo mapa que você está colocando a parte aí. Vermelha, isso, essa proposta aí, proposta foi uma proposta da ONU, Rafael, assim, olha, nós vamos dividir aqui considerando, reconhecendo que essas 2 nações têm vínculos históricos com esse território, nós vamos dividi-lo entre os 2. Então, os judeus vão ficar com uma parte,
os palestinos com outra parte, e Israel será considerada uma cidade internacional. Por quê? Porque interessa aos dois grupos. Jerusalém. Desculpa, Jerusalém. E aí, novamente, os judeus aceitaram a proposta e os palestinos não. Depois disso, nós temos um outro acordo que foi feito, se não me engano, na década de 90, em que se dividiu novamente os espaços aí entre judeus e palestinos. Israel, que já tinha esses espaços ocupados, por exemplo, Cisjordânia e faixa de Gaza, tinham sido ocupados por Israel numa guerra de defesa. Por quê? Juntou-se os árabes ali da região e tentaram arrancar, destituir, acabar com o Estado de Israel. Israel, na defesa, reagiu e ocupou mais espaços, inclusive a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Ela venceu a guerra e ocupou. Depois disso, na década de 90, Israel vem e concede, abre mão da faixa de Gaza, abre mão da Cisjordânia para compor, para que os palestinos, por meio da autoridade palestina, tivessem a oportunidade de constituir o seu Estado. Isso foi a década de 90. E, novamente, por que isso não se concretiza? É porque dentro dos grupos palestinos existe uma força predominante que se recusa a reconhecer Israel como Estado. Então essa fala sua e a fala da Gleisi Hoffmann, que defende a constituição de 2 estados ali, e vocês precisam combinar isso com o Hamas. Porque a proposta do Hamas não é esta. A meta do Hamas não é esta. O Hamas só admite uma hipótese: a extinção do Estado de Israel e que aquilo ali tudo seja considerado um Estado palestino. Eu acho que isso não é razoável. Essa verdade precisa ser dita, porque esta é a verdade. Isso tudo que você falou não é verdade, Euler. Olha aqui, Oséias, o critério da verdade é a prática. O critério da verdade é a prática. Ela é um leão. Olha aqui, essa parte vermelha era toda dos palestinos. Veio a ONU e dividiu. Botou essa parte vermelha para os palestinos, essa outra parte aqui para os israelenses. Israelense, através de uma guerra A, guerra B, guerra C, guerra D, fez 6 guerras. Chegou a esse ponto aqui que eu estou mostrando. Olha aqui. A Cisjordânia está ocupada. Um momentinho. Isso aí você já falou. Não, você está levantando. Você está tergiversando. Deixa eu só contar. Você está tergiversando. Não, você já falou. Deixa eu contar. Eu aguardei você falar. Agora estou falando. Aqui, ó. Hoje, Israel está querendo tomar esse vermelhinho, esse risquinho aqui da faixa de Gaza. Israel não está querendo tomar, não. Não só está tomando, como está hoje bombardeando, cercou e vai fazer está fazendo um genocídio. Então, não adianta aqui, Osé, você pode defender Israel, até mudar para lá. Não adianta. Aqui é a verdade. Hoje, aqui o Israel não cumpre as resoluções da ONU, nem Israel nem Estados Unidos. Tem de cumprir. Lá tem que ter 2 estados, o palestino e o Israel. Aqui só tem Israel. Quem não concorda com 2 estados é o Hamas. Não, em primeiro lugar. O Hamas concorda com 2 estados? Olha aqui, ó, você veio para fazer propaganda do governo de Israel contra Hamas. Eu quero levantar assim, a minha opinião, eu estou aqui não é para fazer propaganda do governo de Israel contra Hamas, não. Eu estou aqui para defender o povo palestino, que é ele que é a vítima de tudo isso. Sou contra matar israelense, sou contra matar palestino, sou contra o terrorismo de Israel, sou contra qualquer terrorismo de qualquer grupo. Agora, o que tem que se colocar é o seguinte: se o Rafael invadiu minha casa, ele ocupou minha casa, eu tenho o direito de botar ele para fora. Tenho o direito. Agora, chega um ponto, aí chega a ONU e fala, não, a sala e a cozinha fica pro Rafael. O quarto e o banheiro fica para os palestinos, para vocês. Tá bom. Só que o Rafael continua querendo pegar o banheiro e o quarto também. Quer dizer, não dá. Então não dá. Aqui Israel tende a aceitar. Eu espero que hoje o mundo todo levante a cabeça contra então o Hamas perdeu a razão, o genocídio de Israel, contra o genocídio de Israel, para exigir o Estado palestino e o Estado de Israel. Rafael. O Hamas não perdeu a razão, então? Não, o Hamas, nós estamos debatendo. Estão matando crianças. Estão aprisionando crianças. Então, assim, vem cá, então, crianças, não é? Vou ler para você aqui agora. Ó. Existe lei vou ler da ONU, porque hoje quem faz a propaganda de Israel está fazendo a propaganda. Vocês não falam aqui sobre Israel. Tá aqui, eu vou ler para você aqui, ó. Israel, segundo a ONU, Israel matou 5.590 pessoas e morreram. Os palestinos mataram 251 israelenses
e o governo israelense matou 5.590 pessoas. Nessa guerra, agora? Não, durante esse tempo, foi do ano de 2008 a 2020. Durante esse período, o governo israelense feriu a bala, tentou matar 120.286 pessoas. Olha, os israelenses, os palestinos, isso é dado da ONU. Tem aqui o Google, passa o seu dado da ONU, não é minha não. Então Israel, ele matou 20 vezes mais. 20 vezes mais. Então critiquemos Israel que mata 20 vezes mais. Não dá para criticar um que teve a casa invadida, que mata um e ele mata 20. Tem que ser contra os dois terrorismos, exigir paz naquela região, exigir paz, acabar com esse genocídio. Euler, e o governo americano israelense tem que aceitar os dois governos. O Hamas, no seu estatuto, não quer a paz. Ele quer a destruição de Israel. Isso é fato, isso está escrito também. O Rafael, não adianta fazer aqui a propaganda. Não estou fazendo propaganda, é fato. Está aqui, ó. Você nega que o estatuto do Hamas diz que o objetivo deles é destruir Israel. Isso está escrito no estatuto. A hora que você trouxer o estatuto de Israel... Trago. E aqui o exército de Israel matando o povo... Nós estamos falando de um ponto específico. Nós estamos falando do estatuto do Hamas. O estatuto do Hamas quer a destruição de Israel. Isso é fato. Eles escreveram. Não sou eu, jornalista, que escrevi. Isso. Se o governo israelense ocupou o terreno da Palestina e está matando a população da Palestina... A Palestina tem o direito de reagir. Tem o direito de reagir. Rafael, então não dá para você querer criticar a reação do povo pobre da Palestina com o grande exército com armas americanas que está matando o povo da Palestina. Rafael, não dá. Eu acho que nós precisamos trazer a verdade aqui sobre dois pontos fundamentais. O primeiro deles é que os palestinos ou o Hamas, na verdade nós estamos falando aqui do Hamas, né? Que o Hamas é que iniciou esse processo que está acontecendo hoje diante dos nossos olhos. Não foi o Hamas que iniciou, não. Hamas é coisa nova. O processo vem desde... Tem 56 anos que está ocupada a área. Na verdade, não tinha Hamas. Na verdade, eu estou me referindo a esses eventos recentes que aconteceram... Recentemente criaram o Hamas. Antes era outra organização. Eu estou me referindo aos ataques terroristas que aconteceram no fim de semana passado, que foi uma iniciativa do Hamas. E é disso que nós estamos falando. De qualquer forma, eu quero conclamar o nosso telespectador que está aqui nos assistindo e nos dando a honra da sua audiência, que não acredite em mim e nem necessariamente acredite no Euler ou no Rafael que estão aqui. Eu queria que você pesquisasse acerca dos acordos históricos que foram tentados fazer ali naquela região, e você vai perceber o seguinte: em todas as propostas de acordo que foram feitas, havia a proposta de constituição dos dois estados, todos, sendo que sempre foram os palestinos que se recusaram a ter o seu estado constituído ao mesmo tempo com o Estado de Israel. Israel sempre concordou de constituir um Estado de Israel e um Estado palestino, e eles não aceitaram. Esse é um ponto muito importante. Outra questão é sobre a questão da invasão, Euler. Você diz que os judeus chegaram, invadiram ali aquela região e tomaram uma terra que era dos palestinos. Em primeiro plano, nós precisamos entender que aquela região ali, nunca houve um Estado palestino ali. Ela sempre foi uma região dominada por impérios e dentro daquela região sempre morou palestinos e judeus. Pesquise a história. A região foi ocupada historicamente por palestinos e judeus. Esse primeiro mapa que está ali na mão do Euler é um mapa de militância. Se você pesquisar na internet, pesquise assim, situação da Palestina no pós-guerra, e aí você vai procurar identificar um mapa que mostra como esse território estava dividido em termos de propriedade. Você vai perceber o seguinte: aquele mapa vermelho que ele está mostrando lá, uma parte significativa dele já era ocupado por judeus que tinham comprado terras desde o fim do século XIX, e era ocupado por palestinos também em proporção muito parecida, sendo que a maior parte era de domínio dos impérios que dominavam, não era nem de palestino e nem de judeu. Quando vem, então, ou seja, não foi uma invasão, judeus e palestinos sempre moraram ali. Isso que o Euler acabou de falar é um equívoco de análise da realidade daquele lugar. E aí, se não é invasão, olha só que coisa interessante, Rafael, da gente chamar a atenção para isso. Israel conquistou a sua independência ali naquela região por meio de uma guerra. Os palestinos não queriam aceitar.
eles estavam ocupando o território, terras compradas, não invadidas, eles estavam ali naquele território com terras compradas, não invadidas, e tentaram constituir um Estado. A Palestina não concordou, promoveram uma guerra e Israel conseguiu a sua independência e consolidar ali o seu Estado. Isso, se eu não me engano, em 46, 47. Certo? Então, depois disso, o que aconteceu? Os países árabes da região, é preciso dizer isso, Euler, você não conta esse lado da história. Os países árabes, todos, se uniram para arrancar os judeus daquela região. Todos. Foram eles que atacaram Israel. Nunca Israel, em primeiro plano, atacou os palestinos. Nunca, em nenhum único momento. Israel sempre teve uma postura defensiva naquela região. E aí, nesta guerra defensiva, os países árabes perderam, fracassaram no seu intento de destruir Israel. Israel, como vitoriosa na guerra, ocupou ainda mais territórios. Eu me refiro aqui à Cisjordânia e à faixa de Gaza. Ocorre que, aí você fala, mas Israel não quer reconhecer o Estado palestino. É o contrário, é eles que não querem reconhecer Israel. Tanto é a prova disso que a Cisjordânia e a faixa de Gaza foram ocupadas por Israel durante a guerra, onde ela foi vencedora, foram concedidas. A faixa de Gaza hoje, Euler, no início dos anos 2000, se eu não me engano, Israel retirou todos os seus moradores, todos os seus soldados da faixa de Gaza. Israel tirou. Hoje, não tem soldados e moradores e cidadãos de Israel na faixa de Gaza. Não tem, porque Israel tirou. Assim como Israel tirou, iniciou um processo de retirada da Cisjordânia, certo? E entregou à autoridade palestina. Ocorre que o Hamas, por meio de um golpe em 2007, arrancou a autoridade palestina, que estava construindo um projeto de construção do Estado palestino em composição com Israel. O Hamas, que não reconhece a possibilidade da existência de Israel, arrancou, por meio de um golpe, o governo da autoridade palestina e implantou ali uma ditadura. Essa é a verdade. Olha, é muito importante que quando a gente ouça um lado da história, a gente também tenha a disposição de ouvir o outro lado. O Euler está contando o lado da história dele aqui, eu estou contando o lado dos judeus e não acredite em nós. Pesquise e veja qual é a verdade. Pois não, Euler. Primeiro, a pesquisa que você deve fazer no Google é muito boa. Nesse ponto da pesquisa, estou de acordo com o Osés, tem que fazer pesquisa. Osés, não fui eu que fiz esse mapa, não. Acabei de imprimi-lo para vir para cá. Esse mapa, essa parte vermelha aqui, era de palestinos. A região é deles. Esse segundo mapa foi quando a ONU entrou lá contra a vontade dos palestinos e impôs na marra, americano e israelense, impôs esse mapa aqui, ó. Os palestinos foram reduzidos a essa parte vermelha aqui. Depois disso, Israel fala o que falar. Pode dizer o que disse, falar que os palestinos não queriam eles lá, o fato que Israel que tirou eles lá, ó. Israel que está matando palestino. Israel que está matando palestino. Dizer que Israel não faz nada, é um santo. Quer dizer, Israel tem 15 dias. O exército de Israel, dentro da faixa de Gaza, foi lá concretar as fontes de água. Você vê, que coisa estúpida. Então, é preciso que você que está ouvindo, leia as declarações do embaixador da Palestina, leia as declarações do embaixador de Israel, vá na história e você vai ficar partidário da nossa opinião. Tem que haver dois estados, Israel e a Palestina. Israel tem que retirar das áreas que ele ocupou e aceitar o Estado da Palestina. A Palestina está aceitando o Estado de Israel. Israel não aceita a Palestina. E agora vocês têm que mobilizar contra o genocídio que a bandeira, essa bandeira de 6 pontas de Israel, que muita gente está defendendo, está massacrando e matando o povo da Palestina que resta na faixa de Gaza. Isso é um crime de guerra. Nós temos que condenar isso. Tem de condenar. A ONU já condenou várias vezes, mas não toma medida maior porque os Estados Unidos têm assento no Conselho de Segurança da ONU e não permite uma ação maior. Rafael. E com isso continuam desse jeito lá. Olha entendeu? só, Rafael. Eu acho então que o que vai acontecer hoje, que o mundo hoje vai compreender mais, vai olhar o mapa, o que resta, olha o que resta aqui para o povo, esse risquinho vermelho, a faixa de Gaza, e o governo israelense, nesse momento que está me vendo aqui,
está bombardeando esse risquinho vermelho para matar 2 milhões de famílias lá. Vamos fazer o seguinte, tem duas versões aqui tem duas que versões do circulam mapa. nas redes sociais, não sei se vocês tiveram acesso. Um que a direita diz que é ficção, o outro que diz que é fato, que é a realidade, né? Isso. O Euler Inclusive, mostrou, Tá aqui o mapa. o Euler mostrou um dos mapas aqui, a gente vai colocar na tela, essas duas versões Isso. da ocupação, tá na Rafael, tela ali- ali, para a gente avaliar, né? Rafael, O olha Euler só. colocou. Pois não. Ali esse mapa de cima que o Euler está apresentando aqui é um mapa criado pela militância esquerdista, né? Não é E militar. esse mapa de é baixo... da ONU, amigo. Isso é Não, da não é ONU. não é não. Isso é da ONU. Não é não. Esse mapa é da ONU. Não é é. militância esquerdista. Esse mapa aqui, meu Euler, amigo, é da ONU. deixa- Não adianta, ô Zé, querer deixa- ideologizar. Se você quer que o povo saiba, fala a verdade. Euler, por favor, deixa eu só explicar o segundo Vai, mapa. fala a verdade. Olha só, você já teve a oportunidade de explicar bem o primeiro, Tá, não a é gente isso? não está fazendo juízo de valor dizendo que um é ficção, outro é fato. Só está ali Isso. porque são duas versões diferentes. Isso, mas Mas, eu- por mas favor, olha só. telespectador, a gente não vai fazer juízo de valor. Você em casa, Não, que é mas- suficientemente inteligente, tira suas próprias conclusões. Olha só, deixa eu explicar o segundo mapa, por favor. Vamos lá, coloca lá, por gentileza, o segundo mapa. Os dois, né? Porque estão aparecendo os dois, não tem problema não, pode aparecer os dois. Olha só. Aquele segundo mapa ali, você está vendo que existem cores verdes e azuis. Está vendo lá, Rafael? Está dando para todo mundo ver, né? Sim. O que que é? Isso aí mostra a verdade. Ali em verde são os espaços que eram ocupados pelos palestinos e em azul os espaços que eram ocupados pelos judeus. Terras que os judeus compraram. Não dá para dizer que isso não é verdade, certo? Aí Foi teve... ocupado aí na, teve... na faca. Não, é comprado. Menahemberg, você vai ver É a história, comprado. vai Isso foi ler. depois Mas da tudo Segunda bem, Guerra o nosso Não, jornal eles vai ler. começaram, olha só, Estude lá. essas terras que você vê em azul ali, no fim do século XIX, iniciou um movimento chamado movimento sionista, e os judeus começaram, eles tinham muito dinheiro, é preciso dizer isso, eram ricos, e começaram a voltar para essa região e compraram essas terras aí, certo? Então, aí acontece um plano de partição. Aquele segundo mapa ali, ó, é a proposta da ONU. A ONU constatou que existiam 2 povos morando naquela região. A parte branca do primeiro mapa é uma parte da Palestina, mas por que que ela não é atribuída nem a uma parte nem a outra? É porque era de domínio do Império Britânico. Eram terras que pertenciam ao Império Britânico enquanto estava dominando aquela região. O segundo mapa, a ONU vem e reconhece o seguinte: existem 2 povos morando nessa região e nós vamos fazer uma proposta de divisão de modo que surjam os 2 estados. A ONU não propôs apenas o surgimento do Estado de Israel, propôs também o surgimento da Palestina. Quando a ONU apresentou essa proposta, os judeus aceitaram a proposta da ONU de dividir, formando os 2 estados, e os palestinos não aceitaram. Esse é o primeiro mapa. O segundo mapa. O terceiro mapa, que é uma divisão que ocorre após a guerra de 1948 e 49. E o que aconteceu ali naquele ponto? Olha só que interessante, que o Euler não contou para nós. Tá vendo a parte amarela? É o Egito. Sabe quem ficou com a faixa de Gaza depois da guerra de 48 e 49? O Egito. Sabe quem ficou com a Cisjordânia depois da guerra de 48 e 49? A Jordânia. E aí veio a situação de hoje. Está aqui, ó. Após a reação o acordo, esse segundo mapa ali, o quarto mapa, ele resulta do acordo de Oslo em 1995. O que foi feito ali, ó? Israel abriu mão, a Israel já tinha conquistado a faixa de Gaza numa guerra com o Egito, certo? Então ali, ó, Israel diz o seguinte: a faixa de Gaza já está comigo, eu já conquistei do Egito. Mas não era A Palestina, Cisjordânia, a faixa de olha Gaza? só que coisa interessante da gente dizer também. A Cisjordânia, que tinha sido dominada pela Jordânia, Israel também conquistou numa guerra. E aí o que aconteceu? Na composição de 1995, o acordo de Oslo, Israel disse o seguinte: eu dominei a Cisjordânia e dominei a faixa de Gaza numa guerra, inclusive uma guerra de reação, de defesa. E aí, Israel propõe o seguinte: olha, nós vamos abrir mão das conquistas que tivemos da Cisjordânia e da faixa de Gaza, para que os palestinos assim fundem o seu Estado. Esse foi o acordo. Só que palestinos nunca aceitaram a existência de Israel. E, portanto, hoje, como é que é hoje? A faixa de Gaza está na mão dos palestinos, porque Israel, inclusive, fez isso no acordo de Oslo. A Cisjordânia estava num processo de transmissão para os palestinos, por causa do acordo de Oslo, só que Israel só aceita transferir a Cisjordânia de maneira definitiva com uma condição, sabe qual que é? Que os palestinos reconheçam Israel. Israel nunca transferiu faixa de Gaza,
Mas a Cisjordânia nunca transferiu porque os palestinos se recusam a reconhecer Israel como Estado e, portanto, estamos nesse processo. Em relação aos ataques terroristas, Euler, Israel não tem interesse na faixa de Gaza, invadir faixa de Gaza. Não tem. Israel Foi lá cedeu. ontem concretar as fontes de água. Não. Tinha matando o povo de lá, não tem nenhum interesse. Isso aí de Israel estar concretando faixa de Gaza, você viu em grupo de WhatsApp, não. Pelo amor de Deus. Né? Na verdade, hoje, a prova inclusive de que hoje a faixa de Gaza depende de Israel de água, de energia elétrica, sim ou não? Depende, hoje. Depende porque a fonte nascente que tinha lá em Gaza, eles concretam para não ter água. Não tem isso, Euler. Mas então tá aqui. Eu falo para a TBC, então, por favor, acesse o Google agora, põe na tela o Exército, tem 15 dias israelense, concretando os postos de petróleo, postos de água, as fontes de água na faixa de Gaza. Coloca aí. Olha só, deixa eu esclarecer isso um pouquinho, Euler, por favor. Gente, nem tudo que você vê na internet ou no Google é verdade. Não caia nisso. Então o que a produção vai checar. Se a informação for verdadeira, a gente coloca, coloca no ar. Eu tenho convicção que é vídeo montado por militantes de esquerda. Convicção, por quê? Porque a postura de Israel, durante todo esse tempo, gente, é de tentar construir um processo de pacificação, reconhecendo o Estado palestino. A faixa de Gaza foi concedida por Israel para que eles dominassem ali naquele lugar. Israel, inclusive, hoje, a faixa de Gaza tem energia elétrica por causa de Israel. Já pensou se Israel quisesse? Israel cortava energia elétrica. Para que ficar tampando poço de água? Que conversa. Não, porque é fonte de água, de beber, água de beber. Não, pois mas hoje... Água potável. Não, é qualquer água. Não é água de hidrelétrica, não. Não. Lá não tem cachoeira, não tem rios. Eu estou dizendo que tanta água potável quanto a energia elétrica da faixa de Gaza é fornecida por Israel hoje. Porque não deixam o palestino ter. É fornecido. É uma forma de dominar o povo de lá. Não é que não deixa, não tem mas, isso. Zé, só o seguinte, você acabou de falar que não tinha lá. Zé, sua tese é o seguinte, que Israel concorda com a Palestina e a Palestina não concorda com Israel. Isso é verdade. Por isso, Israel mata todos os palestinos e ocupa todo o terreno da Palestina. Entendeu? Essa é a lógica. Quer dizer, não se pode, nós temos que ser humanista. Nós temos que ser humanista. Aqui o mapa, a prova, o mapa foi publicado aqui. Isso aqui não foi eu que fabriquei esse mapa, não. Aqui mostra a parte vermelha sendo reduzida a quase nada e agora estão acabando de liquidar. Esse risquinho vermelho tem aqui, risquinho vermelho. Quem está liquidando? O exército de Israel está matando o povo da Palestina e tomando território da Palestina. Eles destroem casa da Palestina e constroem casa de colônia israelense. Eles tiram, as máquinas pegam aquelas árvores que produz azeitona, arranca todas aquelas árvores, oliveiras, e passa para os colonos israelenses. Um crime. Estão acabando com o povo da Palestina. O portal UOL, importante aqui é o seguinte, o portal UOL, sobre essa questão de Israel, nós temos o print aí, cobre fonte de água palestina com concreto. Embaixadas respondem. É uma agência de notícia lá daquela região. Inclusive declarações lá, tá, o pessoal julgando concreto na... O portal UOL coloca essa notícia. E tem os dois embaixadores que falam, ninguém nega não, viu? O embaixador de Israel não nega não. É que eu coloquei porque a água estava contaminada. Isso é a abobrinha do... Pois então. Do embaixador. Então, até o embaixador de Israel aceita, viu? Olha só, o tanto que... Não dá para a gente ficar aqui defendendo de forma incorreta. Nós temos que defender coisas corretas. Mas só um momentinho. O que eu acho importante, Oséias, é que nós brasileiros, que somos pela paz, nós somos pessoas, seres humanos. O Brasil é um país muito bom, que não tem guerra, etc. Tal. Nós queremos a paz naquela região, queremos que Israel reconheça o Estado da Palestina e que os Estados Unidos também reconheçam o Estado da Palestina, e ali tem dois estados, Estado de Israel e Estado da Palestina, cada um com seu território. E para isso, Israel tem que retirar do terreno que ela ocupou, que é a Cisjordânia, e devolver para os israelenses a faixa de Gaza, que não é só esse risquinho aqui, era toda essa curva aqui. A guerra hoje, você concorda que é entre Israel e Hamas? Não, a guerra é entre o governo de Israel e o povo da Palestina. Ok, tá bom. Mas o Hamas, ele tem sido usado para que Israel contra-golpeasse. Isso é fato também. Isso é fato. A gente tem que ter responsabilidade. A polícia municipal da faixa de Gaza. Com a informação. A Força Armada de Hamas
é insignificante. Concordo, isso é fato, você tem razão. Só que é o seguinte, o Hamas não quer, isso é fato, isso aí a gente pode pesquisar, essa é uma informação, não quer que Israel constitua o seu Estado, como você falou. Você defende aqui o Estado de Israel e o Estado da Palestina. Israel, o povo da Palestina quer, o mundo inteiro quer, o Hamas a ONU não quer. Só quem não quer, que não aplica, o Hamas fala, eu não quero. Só que quem fala que quer, mas não aplica, porque tem força para aplicar, é Israel e Estados Unidos. O Hamas hoje tem legitimidade naquela tudo bem, só que a força política e militar de Israel, do Hamas, é algo insignificante. A força maior é do exército de Israel e do governo americano, que deveriam se, tá bom, vai criar o Israel. Mas nesse último conflito, o Hamas que começou lá tem, por exemplo, lá existe o embaixador da Palestina, existe o embaixador. A Palestina constituiu um Estado, porque o Estado não reconhece, ela tem ministros, ela tem ministro de Relações Exteriores, ela tem embaixador, o Israel tem, a Palestina tem seus embaixadores. Então, primeiro, Palestina e o Hamas tem que se entender. Não. É primeiro, isso? a Palestina, os Estados Unidos e Israel têm de concordar que ali tem que ter o Estado da Palestina. A hora que constituir o Estado da Palestina, está constituído, o que o Hamas vai falar não vale nada. Não vale nada. Porque tem paz, o povo quer paz, o povo, os palestinos querem paz. Paz. Euler, mas e isso quando que você estiver tá falando... a paz e que o governo israelense retirar do território que ele ocupou do palestino, devolver para o palestino e reconhecer o Estado de Israel e o Estado da Palestina. Mas o fundamentalismo religioso, ele não está inserido nesse contexto? Não, mas isso é Israel. O Israel tem que reconhecer o Estado da Palestina, devolver o território para a Palestina e o governo americano e a ONU reconhecer a Palestina. Ter o assento do Estado da Palestina, que não tem. Estados Unidos não aceita. Israel não aceita. Então, por quê? Porque ele quer ocupar tudo. Ele quer ele quer matar palestino. Ele quer que lá vira só Estado de Israel. E aí não tem jeito. Porque lá tem que ser Israel e Palestina. Euler, olha só. Você viu falando aqui do Acordo de Oslo. Eu conheço o Acordo de Oslo. O Acordo de Oslo. Dividiu lá, tentou dividir, e Israel não saiu da faixa de Gaza. Continua na faixa de Gaza. Não saiu. Euler. Não saiu da Cisjordânia. Isso, então vamos por partes. Então. Saiu da Cisjordânia. Vamos tentar esclarecer esse ponto aí, então. Um minutinho, Oséias, para a gente girar os assuntos aqui. Olha só. Israel saiu da faixa de Gaza, concorda comigo? Não sei. Saiu. Depois você pesquisa... Eu não sei o que foi que saiu. Saiu. Até hoje que eu conheço, que eu sei, não saiu, não devolveu a Cisjordânia e não devolveu a faixa de Gaza. Não, mas essa informação... Saiu assim, saiu e está lá o exército mandando lá, matando gente lá. Não. Na verdade, o exército de Israel saiu da Cisjordânia, aliás, da faixa de Gaza. A faixa de Gaza hoje é governada pelo Hamas. O Hamas não é só uma polícia lá. Ela governa Gaza, o Hamas governa Gaza. É uma prefeitura, essa faixinha vermelha aqui é? Isso, exatamente. Então, Israel saiu. Por que Israel saiu? Porque ela estava determinada a fazer uma composição para a criação do Estado palestino. Não, já tinha sido criado o Estado da Palestina. E aí, ele não aceitou, ele está tomando o Estado, já tinha sido criado em 1946. E aí o que acontece, Rafael? Israel, dando sinais de boa intenção, saiu da faixa de Gaza para dar essa demonstração. E começou a retirar da Cisjordânia. Israel, inclusive, hoje, vários municípios são administrados pela autoridade palestina na Cisjordânia. Israel começou a afastar. Qual foi a condição que Israel propôs? É que os palestinos reconhecessem Israel como Estado, para que se concretizasse esse acordo. E o acordo se esbarra exatamente nesse ponto, porque palestinos não reconhecem Israel. Israel reconhece o Estado palestino, mas os palestinos não reconhecem Israel. Zé, não fala isso aqui para o nosso público, porque existe a autoridade palestina, tem embaixador, tem declarações da autoridade palestina, do Estado palestino, que não foi reconhecido por o governo americano, nem por Israel. Existe. E eles aceitam Israel e aceitam a Palestina. Quem não permite existir o Estado da Palestina é Israel, que quer matar e tomar toda a península da região. Ok, assunto encerrado. Vamos lá, vamos girar os assuntos aqui. Vamos. O deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, pediu esclarecimentos ao ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, em relação ao encontro ocorrido no Palácio do Planalto com Said Tenório, vice-presidente do Instituto Brasil-Palestina e apoiador do grupo Hamas.
No requerimento, o parlamentar questiona quais foram as pautas discutidas durante a reunião e qual a imagem o governo brasileiro quis transmitir ao receber um apoiador do grupo palestino Hamas. O documento também indaga se o governo está tomando alguma medida para solicitar às organizações das Nações Unidas a inclusão do Hamas na lista de grupos terroristas. Além disso, questiona se o Poder Executivo irá se retratar de alguma forma pelo encontro do ministro Padilha. O governo brasileiro, a gente vai ter que ser bem direto, deve cravar que o Hamas é um grupo terrorista? Euler, 30 segundos, depois 30 segundos para o Oséias. O governo brasileiro deve cravar que naquela região tem que ter o Estado de Israel e o Estado da Palestina. E Ok. é contra o terrorismo do Estado de Israel e é contra qualquer outro terrorismo de qualquer outro grupo, inclusive do Hamas. Tá certo. Oséias, 30 segundos. Eu concordo com a fala do Euler. Pronto. Né? Ok, eu acho gostei. que os dois estados precisam existir. Eu acho que os atos terroristas do Hamas precisam ser denunciados. Né? O Hamas, inclusive, precisa ser extinto, porque é um grupo que degola crianças. Né? E se o Estado palestino, eu tenho convicção plena que se os palestinos aceitarem, reconhecerem Israel, Israel reconhece a Palestina também, porque é isso, inclusive, que está sendo tratado desde os anos 40. Ok. Manifestantes ligados a partidos de esquerda organizaram uma manifestação a favor do Hamas em Brasília na terça-feira. Um homem com megafone gritava ofensas contra o povo israelense e puxou um coro: Viva o Hamas! No grupo era possível ver bandeiras de partidos como PSTU, PCO, do DCE, da UNB, do PCB e da Palestina. Em outra manifestação, o PCO declarando apoio irrestrito ao Hamas e que a execução de 1.000 civis não tem como ser chamada de ataque terrorista. Temos o áudio aí? Dessa última, não? E aí? Esses grupos de esquerda estão corretos? Aí a gente não está falando da Palestina. Foi um apoio ao Hamas, né? A gente viu aí, notícia, informação de todos os veículos de comunicação, que o militante da esquerda gritou, né? Viva o Hamas, está certo ou está errado? Olha, eu sou da esquerda, sou do PCdoB, nós defendemos o povo da Palestina, que tem sido vítima do terrorismo do Estado de Israel. Achamos que o povo da Palestina tem o direito de resistir. Então nós defendemos: viva a Palestina, viva a paz, viva o reconhecimento de 2 estados. O senhor diria viva o Hamas ou não? Eu diria assim, Ou não? Ou o senhor discorda abaixo dele? Israel, o terrorismo de Israel e abaixo o terrorismo de qualquer outra organização, inclusive do Hamas, porque o terrorismo do Hamas, perto do terrorismo de Israel, conforme está aqui o relatório da ONU, 20 vezes menor. Então o Hamas é um grupo terrorista para você? Hamas, eu não daria essa expressão. Ok. Oséias. Rafael, é muito triste, é lamentável que por desinformação brasileiros se proponham a defender assassinos de crianças, né, como nós vimos nesse fim de semana. Essa mesma turma aí, Diretório Central de Estudantes da UNB, PCO, PSTU, PSOL, essa turma aí, Rafael, eu não esqueço nunca de uma cena que eu vi na internet uma vez, de um grupo desses fazendo a dancinha do Maduro, você lembra disso? Um vídeo que viralizou há alguns anos na internet, em que eles, apoiando o Maduro, a ascensão do Maduro ao poder ali na Venezuela, né, eles faziam uma dancinha emocionada e até uma dancinha assim, cômica, né? E defendendo a chegada do Maduro ao poder. E hoje a gente sabe quais são as consequências desse tipo de proposta para o povo venezuelano. E, na verdade, muita gente faz isso por desinformação, manipulação, doutrinação. Boa parte dessas pessoas aí, Rafael, são vítimas de doutrinação. Ouviram e acreditaram naquilo que ouviram, quando, na verdade, tudo isso era mentira. Mais assuntos. O Partido Liberal vai enviar ao Conselho de Ética da Câmara uma representação pedindo a cassação de Lindenberg Farias, do PT do Rio de Janeiro, por ter chamado Carla Zambelli de terrorista, segundo o jornal
o estado de São Paulo. Os dois deputados trocaram acusações da tribuna e depois disso precisaram ser apartados por colegas do plenário. Na representação, o partido de Jair Bolsonaro alega que Lindenberg violou o decoro parlamentar e abusou injustamente da prerrogativa, chegando ao ponto de rir após proferir tais palavras ofensivas. É para tanto, Euler, chamar uma colega parlamentar de terrorista? Olha, eu não conheço o detalhe que ele chamou de terrorista. Agora, eu acho que qualquer fala de qualquer pessoa acusando alguém, falando de alguém, de um parlamentar eleito, essa história de você querer caçar mandato de um cara porque ele falou A ou falou B, é um absurdo. Aliás, o Brasil, o povo vota, está virando uma piada, não vale nada mais o voto do cidadão. Ele vota, amanhã o cara caça o mandato do cara lá que votou. Quem caça? Um juiz vai e caça o mandato. Um cara do Ministério Público manda caçar o mandato. No berço do parlamentarismo, que foi na Inglaterra, lá não existe isso. Lá o voto é chamado voto sagrado. O povo votou, a votação é a maior representação que tem. Não tem um juiz, uma pessoa que vai... o cara, eu vou pedir para caçar o mandato do fulano de tal, eu vou pedir para caçar o mandato do Beltrano. O cara faz uma conta, caça o mandato de um, caça o mandato do outro. Banalizaram, entendeu? Né? Banalizaram. Banalizaram, essas isso denúncias estão erro. banalizadas. E o Estado, a eleição do Brasil está perdendo credibilidade. Se elege um cara, mas amanhã alguém vai mandar caçar o mandato dele por pouco mais de nada. Ora, tem que ter respeito à eleição, entendeu? E eu acho também que um parlamentar tem que ter postura. Ele tem que ter postura para acusar uma pessoa. Eu fui vereador 26 anos. Pergunte aos meus colegas vereadores. Nunca fiz uma acusação a nenhuma pessoa. No caso, eles apresentavam, por exemplo, título de cidadão goianiense para pessoas que eu não concordava, de jeito nenhum. Mas eu não era o único vereador. Eu tinha o direito de apresentar um título de cidadão goianiense para uma pessoa que eu reconhecia. O outro tinha o direito de apresentar para um outro que reconhecia. Okay. Eu votava. Então nós temos que respeitar uns aos outros, os parlamentares, e tem que exigir o respeito ao voto do cidadão. Ok. Oséias Varão, concorda? Assina embaixo da fala do Eulerivo mais uma vez. Só quero destacar um ponto aqui, Rafael, que é o seguinte. E aqui eu vou fazer uma crítica à direita, aos conservadores. A Carla Zambelli. A Carla Zambelli já nos causou um problema seríssimo na reta final da eleição passada por causa do seu destempero. Correndo atrás do homem, né? E agora está aí ela batendo boca novamente com o Lindenberg Farias. Pelo amor de Deus, Carla Zambelli, para com isso. Okay. Você vai ficar batendo boca com Lindenberg Farias. E aí, eu preciso esclarecer, Rafael, o seguinte. Eu disse que assino embaixo da fala do Eurico. Eu sou contra esse negócio de ficar querendo propor cassação de mandato parlamentar, porque ele falou, xingou. Que conversa é essa? A direita fazendo o que a esquerda tentou fazer conosco durante esses últimos anos? Parem com isso. Muito bem, olha só, o deputado federal Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, acionou a Procuradoria-Geral da República alegando crime de responsabilidade por parte do ministro da Justiça, Flávio Dino. O movimento faz parte da reação da oposição depois que o ministro não compareceu ontem a uma audiência de convocação da Comissão de Segurança Pública da Câmara. Segundo o parlamentar, Dino deixou de comparecer injustificadamente. O ministro havia sido convocado e, por isso, era obrigado a comparecer ao colegiado. O ministro justificou a ausência com um ofício enviado meia hora após o início da sessão, informando que não iria por causa de uma operação de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes em 12 estados. Esse tipo de representação é mais ou menos o assunto anterior? É apenas uma jogada política para jogar para a galera, Oséias? Qual a sua visão? Não, eu acho que aí, Rafael, é o seguinte, a CPI, né? Aliás, a comissão, né? Foi a comissão que convocou o Flávio Dino para esclarecer e, mediante convocação, o ministro é obrigado legalmente a comparecer. E sabe o que ele fez? A comissão estava marcada para começar às 9 horas, às 9h20 ele mandou uma justificativa que não iria porque estava participando de um outro evento. É um desrespeito do ministro com o parlamento, ele precisa ser responsabilizado por isso. Euler. Olha, o ministro não pôde ir na reunião que marcaram para ele lá. Ele é um ministro cheio de problemas, tudo tem ordem. Ele pediu para marcar uma nova data. Eu não vou. Não foi assim, ele falou, não, vou sim, marca uma nova data, por favor, surgiu um problema. Aliás, não é só com ele, não. Qualquer ministro que tiver esse tipo de problema, nós temos que respeitar, é o que eu estou acabando de falar. Virou um deboche. Eu acho que se o Flávio Dino, eu vou no outro momento, e foi marcado e ele não for,
aí vai achar que se quiser fugir, aí não. Agora foi marcado, não deu para ir, mandou avisar, olha, marque novamente que eu vou. Então, vamos acreditar. Eu acho que tem que ter essa maturidade que não está tendo. Tudo vira circo, não é? E aí perde a credibilidade de quem faz o circo também, entendeu? Ok. Vamos lá. Participações aqui. Hoje o debate foi tão bom que passou rápido demais. 6299-311-5327. Sou Gleison. Sobre Israel e Hamas, pede para eles lerem a Bíblia no Velho Testamento, que vai ver que as terras já eram de Israel. O que houve há milênios foi uma reconquista de Israel e eles nunca aceitaram a guerra, na verdade, santa. A Bíblia fala só a verdade. Mais participações. Sou João Batista de Aparecida. Esse senhor da esquerda apoia com certeza essas atitudes. Ele nega em falar que o Hamas é um grupo terrorista. O Euler disse que eles cometeram terrorismo, mas ele não classifica como grupo terrorista. Meu Deus, como o comunista afeta o cérebro. Olha aí, Euler, 75% da população de Gaza trabalha em Israel. O Hamas não representa o palestino. O comunista passa pano para a morte de bebês decapitados. E falar de humanidade. O Hamas hoje tem uma certa autoridade naquela região ali, sim. Ele governa. Eles participaram, ele governa ali. Ele governa lá por meio de uma ditadura, inclusive. Houve uma eleição, o Hamas foi eleito, igual no Brasil. Houve eleição, e foi mandou eleito matar, lá. E mandou matar todos os opositores. O Hamas é uma espécie de um partido político. Ok. Ele administra a prefeitura, ele tem secretário de saúde, tem secretário de transporte, secretário da água, secretário disso. Político. É um partido político. Olha e só. tem um braço armado. Igual o Estado de Israel, que é um Estado que tem um exército armado. Aí o Estado de Israel faz o terrorismo de Estado e, no caso, o Hamas está fazendo um terrorismo de prefeitura, né? Ok. Vamos lá para eu tentar registrar. O PT deve ter o rabo preso com o Hamas, porque está sempre do lado deles. Deixa seu nome, por gentileza. É o Baltazar, né? No final da mensagem ou no começo. Rafael e bancada, a esquerda tem uma dificuldade grande de chamar as coisas pelos seus verdadeiros nomes. Terrorista e terrorista. Nunca vi Israel invadir a Palestina e assassinar e decapitar bebês. O Maicon, direto do Mato Grosso. Muito obrigado, Maicon. Sou Nunes de Trindade. Meu Deus, tem que extinguir a esquerda do nosso país antes que seja tarde demais. A gente não concorda, né? Ninguém concorda com essa fala, nem o Oséias. Com certeza ele acha a direita que é um tem o espaço, evidentemente, para falar como a direita tem também. Por gentileza, diz para o Euler que o silêncio dele é uma poesia. É a única coisa certa que ele faz. A Jane Maria. Estou lendo todas as mensagens aqui, sem querer ofender ninguém. O Euler sabe disso. Isso não é debate. Só a esquerda fala. Esse aí corre da resposta. Não, o tempo ficou equilibrado, ficou não, Oséias? Você está criticando aqui, falando que só a esquerda fala. A gente deu espaço para a direita também, evidentemente. Vamos lá. O Euler é contra os princípios cristãos. Foi a Bíblia ficar na Câmara de Vereadores de Goiânia quando ele era vereador. O senhor não é cristão, Euler? Tem o direito de não ser. Qualquer pessoa tem o direito de escolher qualquer religião ou não ter religião, não é? Faz parte, né, Euler? É verdade. Mas a Bíblia, eu era vereador e lia a Bíblia. Eu me lembro de algumas passagens lá da Bíblia, até coisa porque a Bíblia é um livro que tem uma série de histórias e você vai ver que tem coisas lá que é questionável. Por exemplo, a Bíblia está recomendando que nós devemos matar as mulheres adúlteras com pedrada. Está lá, não é? Tem uma história de uma mulher que virou santa, ela dormiu com o general para degolar ele durante a noite. Rapidão. Está lá na Bíblia. Okay. Então, tem que saber como medir as coisas. Oséias, algum contraponto em relação a essa questão? Rafael, assim, eu não tenho como iniciar uma discussão sobre a Bíblia aqui com o Euler agora, né? Então, me abstenho de comentar esse assunto. Vamos lá. Como o Euler acha normal que os terroristas do Hamas fizeram? Decapitar crianças, sair matando pessoas na sua frente. A Monique, muito obrigado, Monique. Monique, eu não acho normal, Monique. Não acho normal, Monique. Como não acho normal que o Estado de Israel assassine a população e eu mostrei para tomar a terra deles aqui, ó. Então, Monique, eu não acho normal. Eu condeno o terrorismo de Israel primeiro, porque o maior terrorista é o governo de Israel, e também do Hamas. Ok. Marcelo de Goiânia, esses infiltrados comunistas estão derrubando a emissora. Ninguém aguenta ouvir tanta mentira. Aqui
na TBC, todo mundo vai ter espaço. Comunista, direitista, conservador, bolsonarista, petista, eletricista, taxista, para que você em casa tire as suas próprias conclusões. Isso faz parte da democracia. Tem gente que concorda com o Euler, tem gente que concorda com o Oséias, isso é normal. Olha só, eu quero me dirigir aqui a você que não gosta das falas do Euler, né, e que, portanto, muitas vezes fica indignado, revoltado e pedindo, às vezes, para não dar voz para o Euler falar aqui. Eu discordo de você. Esse tipo de discurso é o mesmo que muitos da esquerda usam para nos calar. Então, se nós queremos manter a coerência, o Euler, inclusive, não concorda com essa parte da esquerda que quer calar a direita. Né? O Euler, inclusive, já disse aqui, já tentaram fechar esse programa aqui. O Euler, inclusive, fez defesa desse programa. Então, tanto eu quanto o Euler concordamos que os dois precisam ter voz. Né? E eu respeito o Eulerismo por isso. O tempo acabou. Esse debate aqui, por exemplo, eu não vi nenhum debate desse. O povo que nos ouviu, com certeza vai consultar agora o Google, conhecer a história, vai ajudar. Isso ajudou. Eu tenho certeza que a Brasil Central, que você, Rafael, contribuiu para esclarecer isso aí com milhares de pessoas. Por isso que a televisão, a TBC, está crescendo na audiência. Obrigado, por isso. Obrigado. Olha só, os dois estão mentindo a história. Vergonha. Só falam a verdade, o que os interessa. Pergunta para eles sobre a diáspora. Não dá tempo mais, infelizmente. Oséias, muito obrigado, um grande abraço. Se a gente falar da diáspora aqui, a gente vai até 3 horas da tarde. Mas pode marcar, inclusive eu sugiro um programa para tratar de temas, né? Vamos fazer, com certeza. Obrigado, Rafael, obrigado aos nossos ouvintes, os internautas, telespectadores, obrigado ao Euler pela oportunidade de debater com ele e até a próxima semana. Obrigado, Euler. Muito obrigado, telespectador, e também ao Oséias, e sigam o pedido do Oséias. Vá ao Google, estude o que está acontecendo para esclarecer. E também, mais uma vez, saudar o Rafael e a Brasil Central por esse debate tão importante. Muito obrigado. Eu peço desculpa porque eu não consigo ler aqui nem 10% das mensagens, porque a audiência é muito grande. Fiquem com Deus e até a próxima.